Convido os irmãos agora para abrirem a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. Estamos ainda na série de 1 Coríntios, né? Estamos lendo e aprendendo em toda essa carta. Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios. E hoje chegamos ao capítulo 15. Capítulo 15. Nós iremos ler do 1 até o versículo 11. Amém? Irmãos que acharam, coloquem de pé para a gente ler junto. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como quem nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creem. Amém? Podemos assentar. Mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar o texto. Não sei quantos irmãos já ouviram falar sobre um homem chamado Lee Strobel. Tem um livro, e também tem um filme, que ambos, o livro e o filme, eles se intitulam Em Defesa de Cristo. E esse homem era um jornalista ateu que era muito bem sucedido na área do jornalismo, e a sua esposa se converteu a Cristo Jesus, né? E ele ficou irado porque a sua esposa se converteu. Ele pensou que isso não fazia nenhum sentido e ele começou a buscar argumentos para refutar o cristianismo, aquilo que nós cremos, E o que ele foi buscar? Ele foi buscar refutar a ressurreição de Cristo, né? Ele vai justamente e ele procura em universidades, ele procura em livros, ele procura em diversas fontes como que Jesus não tinha ressuscitado. E do meio para o fim, o que acontece é que o Senhor Jesus encontra ele, e aquele homem se converte e se rende aos pés de Cristo Jesus. Por que estou contando essa história? Porque aquilo que nós iremos aprender hoje é sobre a ressurreição. E se o ensinamento sobre a ressurreição de Cristo Jesus não estiver muito bem firmado em nossas vidas, nós podemos, nosso cristianismo, a nossa fé pode ser destruída. Aquele homem, quando ateu, ele queria refutar isso, porque se Cristo não ressuscitou, não existe esperança, não existe cristianismo, não existe nada. E os irmãos ali em Corinto, eles estavam com dúvidas a respeito da ressurreição. Eles possuíam dúvidas, alguns
não entendia muito bem, alguns já estavam até distorcendo aquilo que era a ressurreição. Será se Cristo realmente ressuscitou? Como é que nós o que é que vai acontecer conosco no futuro? A cultura ali dos coríntios, do pessoal de Corinto, eles acreditavam, eles eram muito influenciados pela filosofia, que acreditavam na imortalidade da alma, né? Então, a alma nunca morre, mas o corpo perece, mas a alma nunca morre. E outra falava que o espírito é bom e a carne é má. Então você poderia fazer tudo aquilo que você quer com o seu corpo, porque o seu espírito está salvo, né? Então tinha essa falta de entendimento ali, aqueles irmãos, e Paulo escreve esse capítulo justamente para tratar sobre a ressurreição. Você vai ver no capítulo 15, ele é muito grande, olha aí na sua Bíblia, ele é bem grande, ele tem 58 versículos, e é somente Paulo ensinando aqueles irmãos e também nos ensinando a respeito da ressurreição de Cristo, e também como acontecerá a nossa ressurreição. Então Paulo, no versículo 1, ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo estava lembrando, trazendo à memória aqueles irmãos o evangelho de Cristo Jesus. Porque é muito fácil a gente andar e estar na igreja e se esquecer do evangelho. E muitos irmãos ali tinham se esquecido do evangelho. Então ele estava trazendo a memória, refrescando a memória daqueles irmãos. Ele diz: o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Este evangelho, e por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente. Então, o evangelho é a boa notícia a respeito de Cristo Jesus. Se pedissem para você falar, irmão, fale do evangelho, é você falar daquilo que Cristo Jesus fez, da sua vida, da sua morte e ressurreição, e aquilo que Ele tem feito na sua vida, né? Esse é o evangelho, e por meio desse evangelho que nós somos salvos. Não existe outra mensagem, não existe outra coisa no mundo que nos salve, é somente a mensagem de Cristo Jesus. Não são palestras motivacionais, nada disso vai salvar, somente o evangelho de Cristo. E quando o evangelho ele é diluído, quando o evangelho ele é misturado com alguma coisa, ele não é mais o evangelho verdadeiro. Muitas pessoas elas colocam e querem colocar atrativos para o evangelho. Venha para Jesus e você vai ter isso, venha para Jesus e você vai ter aquilo. Mas o evangelho não precisa disso. O evangelho ele não precisa de nenhum atrativo, ele não precisa de nenhuma adição, porque o evangelho é completo. Nós não precisamos do evangelho mais alguma coisa, só precisamos do evangelho puro e simples. E ele coloca aqui: desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Então nós vemos aqui a necessidade de perseverar, a necessidade de permanecer no evangelho. O evangelho ele não é somente a porta de entrada para a vida cristã, ele é todo o caminho. Ele é o começo, o meio e o fim. E a gente não pode esquecer do evangelho, e a gente não pode pensar que existe algo mais excelente do que o evangelho de Cristo Jesus. Não existe algo melhor, não existe um conhecimento. Não, é o evangelho que salva, é o evangelho de Cristo Jesus. E nós precisamos nos apegar firmemente. Traz essa ideia de segurar, de agarrar com todas as suas forças, como se a sua vida dependesse disso.
E a nossa vida depende realmente disso. Esse texto aqui, ele não ensina, algumas pessoas podem ler e entender isso, mas ele não ensina sobre perder a salvação. Nós não cremos nisso, essa igreja e também a aliança das igrejas cristãs evangélicas não creem na perda da salvação. A salvação, ela não está em nossas mãos para que nós percamos. Cristo Jesus, ele diz que nenhum daqueles que está em suas mãos irão se perder. E então o que é que o texto quer dizer? Esse crer em vão. O que é que o texto quer falar? Ele quer falar justamente sobre a perseverança no Evangelho. Todos aqueles que são salvos, eles realmente perseveram em Cristo Jesus, eles perseveram na palavra. Você não crê num dia e no outro dia esqueceu e pronto. Não. A conversão não é o levantar a mão e ir para frente e acabou. A gente pensa que é isso. Fui uma vez na frente, na igreja, levantei a mão e pronto, mas não é isso. Isso ali você pode até estar testemunhando para as outras pessoas, mas a conversão é um processo que ocorre aqui dentro do seu coração, né? Então, aqueles que creem verdadeiramente, eles perseveram no Evangelho de Cristo Jesus, e é necessária essa perseverança. Se a pessoa não persevera, se a pessoa não persevera, provavelmente ela nunca creu em Cristo Jesus. Então, e aí Paulo vai falar aqui nos versos 3 e 4, e preste muita atenção nesses versículos, porque é um resumo muito bem feito do Evangelho de Cristo Jesus. É uma capacidade de síntese muito grande que o Espírito Santo deu a Paulo, porque em 2 versículos ele resume o Evangelho. Olha o que diz, versículo 3 e versículo 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Pronto, acabou, é isso. Ele resumiu o Evangelho nessas 2 linhas. E ele diz que aquilo que ele recebeu, ele mesmo transmitiu. E mais uma vez nós falamos sobre que não precisa invenção, não precisa acrescentar nada ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é completo. Aquilo que nós recebemos, isso é a mensagem do Evangelho, é essa mesmo que nós precisamos transmitir para as outras pessoas. Sem tirar e nem pôr. Nada, nada, nada. O Evangelho puro e simples é o que salva vidas, é o que transforma as vidas das pessoas. E ele transmite aquilo que ele recebeu. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o que significa isso, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados? Você já alguma vez assim entendeu a profundidade disso? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então quem peca merece morrer. Então se nós pecamos, nós merecemos morrer. A Bíblia também vai falar que nós estávamos em dívida com Deus, nossa dívida com Deus. E mesmo que nós morrêssemos pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, não seria suficiente. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E pecador não tira pecado. Somente Cristo Jesus, que é puro, santo, perfeito, pode tirar os nossos pecados. Você já viu alguma coisa suja
limpar outra coisa suja? Não limpa. Não limpa. Nós pegamos uma coisa limpa para limpar uma coisa suja, né? Cristo Jesus foi puro, santo, perfeito, e Ele é o único que poderia morrer pelos nossos pecados. A Bíblia vai falar também que nós éramos inimigos de Deus, estávamos sob a ira de Deus. Todos aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, eles estão debaixo da ira de Deus. E quando a palavra de Deus fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso também significa que Cristo suportou a ira de Deus ali na cruz. A ira de Deus que era destinada a mim e a você. Você pode pensar assim, mas tem gente aí que não é crente e parece que não está sob a ira de Deus. O fulano vive mó bem, tem tudo o que ele quer, né? Tem tudo, a pessoa. Mas essa pessoa, ela está sob a ira de Deus. Mesmo que ela não experimente essa ira agora, neste momento, né? Se ela não se arrepender e buscar Cristo Jesus, ela irá sentir a ira de Deus pela eternidade, né? Que é o inferno e a eternidade sofrendo a ira de Deus. Então, Cristo Jesus vem para nos salvar de tudo isso. Ele vem para morrer no nosso lugar, nos substituir. Cristo que é puro, perfeito, morrendo por pecadores sujos, né? Então, e se a gente fosse pegar cada aspecto de Cristo morrendo pelos nossos pecados, nós não sairíamos daqui essa noite. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, esse sacrifício perfeito por nós. Ele também foi sepultado. Temos essa narrativa lá em Marcos 15, 42, em Mateus 27, 57 a 61, e também em Lucas vai trazer isso. Jesus Cristo foi sepultado. José de Arimateia, que era um membro importante lá do sinédrio, pede o corpo de Jesus e o sepulta num túmulo. Eles rolam uma grande pedra ali e selam aquela pedra. E ele foi sepultado. Mas a história ela não acaba por aí. A história seria incompleta se Cristo Jesus morresse pelos nossos pecados e fosse sepultado. A vida seria algo muito ruim, a vida seria algo muito estranho se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. A gente pode ver um pouco de como seria a vida sem Jesus quando a gente lê o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24. Abra lá sua Bíblia em Lucas. Marque aí para você ler depois um pouco esse relato. A partir do versículo 13, que fala sobre quem? Os discípulos voltando, indo no caminho de Emaús. E aqueles homens estavam voltando tristes, conversando um com o outro sobre aquilo que que tinha acontecido. Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, e até então eles não sabiam que era Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: que coisas aconteceram? Por que vocês estão tristes? E aí eles falam para Jesus, a partir do versículo 19. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele
que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Então aqueles homens, eles estavam completamente sem esperança, voltando tristes, cabisbaixos, porque Cristo Jesus tinha sido crucificado, sepultado, e já tinha passado, né? Já era o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Ele tinha dito que iria ressuscitar, ele tinha falado isso, mas não aconteceu. Então era uma vida completamente sem esperança. Eles estavam tristes, sem esperança. E essa seria a vida, a nossa vida sem Jesus Cristo. E essa é a vida das pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Sem esperança, sem um rumo certo para se tomar. Como se eles dissessem, ele era a nossa esperança estava nele, mas ele morreu. E olha o que diz lá em Coríntios, no mesmo capítulo que nós estamos, capítulo 15, versículo 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, por que é que nós estamos aqui? Por que é que a igreja de Corinto existe? Por que é que a terceira igreja existe? Não faz sentido, né? Não haveria, como eu falei, não haveria cristianismo, não haveria salvação, e também não haveria esperança. Mas graças a Deus, o Evangelho é o Evangelho de boas notícias. E a boa notícia é que Ele ressuscitou. Cristo Jesus está vivo, né? Ele vive, e nós cantamos aquela música porque Ele vive, nós temos esperança, nós podemos crer. Cristo Jesus ressuscitou, e é o que Paulo diz aqui, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. E a notícia de que Ele ressuscitou transformou o mundo. O túmulo vazio é a prova da sua ressurreição, é a prova de uma ressurreição física e literal. Nós também temos provas incontestáveis de que Cristo ressuscitou. Provas incontestáveis. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele vai trazer testemunhas para mostrar para nós que pessoas viram Cristo ressurreto. E não era um fantasma, não era uma visão, não era uma alucinação, era Cristo Jesus de fato. Olha o que diz lá no versículo 5: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria ainda vive. Paulo estava falando para os irmãos de Corinto que Cristo Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, em um único evento, e muitos daqueles irmãos ainda estavam vivos, né? E se alguém ali tinha dúvida, se alguém da igreja de Corinto tinha dúvida, eles podiam até perguntar para esses irmãos, né? Você viu mesmo Jesus? Vi, né? E ele diz assim, e a maioria ainda está viva. Se vocês querem consultar, consulte com esse povo. Eles viram Cristo Jesus ressurreto. E aí ele diz também, ainda no versículo 6, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. E os irmãos sabem que essa palavra adormecido é um eufemismo para a morte, né? Morreu ou adormeceu. Outras pessoas usam descansou, né? Descansou em Cristo Jesus. E isso também traz um ensinamento para a gente. As
pessoas que morrem com Cristo, elas estão somente dormindo, né? Elas estão, como essa analogia, elas estão somente num sono, porque em breve elas irão acordar, né? Eles usavam essa frase como uma analogia para a ressurreição. O irmão não está dormindo, alguém dormiu, né? Não como se tivesse morrido e nunca mais fosse ver. Eles apenas dormiram, porque um dia eles irão acordar e irão ressuscitar, assim como Cristo Jesus. E aí ele vai continuar dando essa lista de pessoas que viram Cristo ressurreto, lá no verso 7. Depois que apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como quem nasceu fora do tempo. Então todas essas pessoas, elas foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, que ele ressuscitou. Aquele homem que eu citei no começo do sermão, Lee Strobel, ele procura diversas maneiras de ver que Cristo Jesus não tinha morrido ou não tinha ressuscitado. Ele procura um médico, ele procura historiadores e tal, e todos eles vão falar, né? Todos eles vão não falar que Cristo Jesus tinha ressuscitado, mas eles vão mostrar que aquilo que aconteceu é real. Ele procura uma teoria lá de uma quase morte, que Jesus não tinha morrido na cruz, realmente, ele só tinha pegado um sono ou alguma coisa assim, né? De tanto sofrimento ele desmaiou e as pessoas pensavam que ele estava morto, e depois ele ressuscitou. Até mesmo o pessoal lá, os fariseus, eles inventaram uma desculpa, né, para dizer que Cristo Jesus não tinha ressuscitado. Eles disseram que os discípulos foram à noite, enquanto os guardas estavam dormindo, e roubaram o corpo de Jesus. Isso é o quê? Para desacreditar a ressurreição de Jesus Cristo, né? E de fato, como nós vimos, se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, não faria sentido nada disso. Mas ele ressuscitou e ele estava vivo. E Paulo vai falar sobre ele mesmo, né? Embora o apóstolo, a partir do versículo 8, ele diz que depois ele apareceu a ele mesmo como quem nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Embora Paulo fosse o último em que Cristo Jesus se revelou, né? O apóstolo estava ainda no caminho a Damasco, Cristo Jesus apareceu ali para ele, né? E ele vai falar sobre a graça de Deus que transformou a sua vida, né? O encontro com Cristo Jesus transformou a vida do apóstolo Paulo. E o encontro com Cristo Jesus transforma a vida de qualquer pessoa, né? Um professor, alguém, pastor, ele falou que como se você fosse atropelado por um caminhão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Quando você se encontra com Cristo Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E a gente não está falando de um encontro, de uma energia, de uma coisinha aqui, ou de levantar a mão e... Não, a gente está falando do encontro verdadeiro. Transforma vidas. Paulo foi testemunha de que Cristo Jesus ressuscitou. E também nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Nós somos provas vivas de que Cristo ressuscitou. Embora nunca tenhamos visto a Cristo Jesus pessoalmente, fisicamente,
A transformação de vida só pode ser realizada por Cristo. E se você olha lá para trás, olha lá para o começo, lá, antes de você se converter, antes de você crer em Cristo Jesus, e você olha para a sua vida agora, eu sei que você pode anotar, eu sei que você pode fazer uma lista de coisas que Jesus Cristo transformou a sua vida. Isso é prova de que Ele vive, de que Ele está agindo em nossas vidas, né? A igreja de Cristo Jesus sempre se reunindo, embora tenha tanta gente querendo fechar as igrejas, embora o inimigo queira trancar, e o inimigo não quer que nós façamos reuniões, mas a igreja de Cristo Jesus durante 2000 anos passa por tribulações, passa por perseguições, mas ainda permanece. Isso não é a força do homem, isso é Cristo Jesus, né? Então, Cristo Jesus, Ele é a sua ressurreição, é a esperança para o futuro. Que nós podemos ter a nossa vida transformada pela certeza dessa verdade. Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, e um dia nós também iremos ressuscitar e viver com Ele eternamente, e é somente alegria e paz, né? Vivendo com Ele lá nos céus. Jesus continua se revelando aos seus filhos. Basta um encontro com Cristo e a nossa vida nunca mais será a mesma. A crença na ressurreição de Cristo, ela precisa estar muito bem firmada em nossas vidas, né? Porque ela é uma doutrina fundamental do cristianismo. Se você tem, nós precisamos, né, na verdade, nos lembrar disso, nos lembrar da ressurreição, nos lembrar que a vida não acaba por aqui, existe o depois, né? Precisamos viver sobre essa expectativa. Se nós temos dificuldade de lembrar essa verdade, nós precisamos nos esforçar. Escreva, anote, bote em algum lugar visível, na geladeira, no fogão, não sei. Anote essas verdades, né? Cristo Jesus está vivo e Ele prometeu estar conosco até o fim, né? Ele diz lá em Mateus 28 que estará conosco até o fim. Então Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos medos, mas Ele está conosco para nos ajudar em todas essas coisas. E nós temos essa esperança de que mesmo que morramos, nós iremos ressuscitar e viver com Cristo Jesus. Senhor, abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar.